marcado a influência dos Estados Unidos na criação dessa pseudociência chamada eugenia. Nessa segunda parte, nós vamos ver como ela se desenvolveu no Brasil. E aí eu trago para vocês uma pequena cronologia, porque teve muito mais fatos ocorridos, né? Mas assim, eu trouxe para vocês algumas datas para mim principais, tá? A primeira foi a Conferência Pan-Americana, que foi aberta em 2 de outubro de 1889, no ano em que foi dado o golpe no Brasil e a monarquia foi derrubada e foi instaurada, então, a República do Brasil. O Marechal Deodoro da Fonseca designou Quintino Bocaiúva ministro das Relações Exteriores e Bocaiúva imediatamente substituiu Lafayette Rodrigues Pereira por Salvador de Mendonça, um destacado republicano, na chefia da delegação brasileira. E ele tinha a seguinte instrução: acompanhar o espírito americano. E foi esse o início da americanização da política externa brasileira na Primeira República. Né? Então, é importante a gente marcar esses fatos para entender, né? Esse é o nosso objetivo, não é isso? O nosso objetivo é entender as coisas que estão acontecendo hoje, mas para isso você tem que entender esse processo histórico, né? Bom, depois de 1889, em 1906, na verdade em 25 de julho de 1906, é instaurada a terceira Conferência Pan-Americana no Rio de Janeiro, no Palácio Monroe, tá? O presidente da conferência foi o então embaixador Joaquim Nabuco. O Joaquim Nabuco era grande amigo de Elihu Root, secretário de Estado no segundo mandato de Theodore Roosevelt. E o secretário-geral era o Assis Brasil, ministro brasileiro em Buenos Aires. O vice-presidente, os vice-presidentes honorários eram o Elihu Root e o Barão do Rio Branco, ministro das Relações Exteriores do Brasil desde 1902. A conferência teve lugar à sombra da mensagem anual do presidente Roosevelt ao Congresso em 6 de dezembro de 1904. E o que aconteceu em 1904, que nós já falamos em blocos passados? O que aconteceu em 1904? Foi anunciado o corolário Roosevelt, a doutrina Monroe, né? Isso gerou bastante hostilidade nas repúblicas hispano-americanas, mas não no Brasil. Então, você percebe que toda a república ela já foi marcada por essa submissão ao imperialismo americano. Percebe? Isso é importante a gente marcar, né? Bom, depois nós vamos ter, em 1911, o Congresso Universal das Raças. Em 1912, o Comitê Internacional de Eugenia, nos Estados Unidos. E aí, em 1918, é criada a Sociedade Eugênica de São Paulo, aqui no Brasil. Em 1929, se dá a quebra da Bolsa nos Estados Unidos
né? Mas aqui no Brasil é criado o primeiro boletim de eugenia e também o primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia, também sediado no Rio de Janeiro. Em 1931 é criada a Comissão Central Brasileira de Eugenia, presidida por Renato Ferraz Kell. Então vocês vejam, nós temos duas questões aí. Primeiro, a influência aceita, né? A influência americana aceita no desenvolvimento dessa política eugenista, né? E, por outro, o total empenho da intelectualidade brasileira, pessoas reconhecidas historicamente, né? Em desenvolver essa política, né? Então, a gente tem que saber, nos informar, conhecer, saber, para que a gente possa se posicionar da melhor forma, não é? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês também a nota de 200 mil réis com a foto do Palácio Monroe, que foi construído para essa conferência, né? Infelizmente, o Palácio Monroe acabou sendo destruído. Não se tinha... É aquilo, né? É até uma discussão para uma outra, até para uma live, né? O Palácio Monroe, a finalidade dele não foi honrosa, não foi, claro que não foi, mas é um patrimônio da história. Então, se destruir estátuas, patrimônios históricos é equivocado. É equivocado até porque quando você destrói um registro histórico, ele deixa de existir, você não sabe que aquilo ali existiu, não é? Quanto dinheiro foi gasto para fazer aquele palácio? Dinheiro do povo, não é verdade? Então, ele poderia ter tido uma função hoje, uma função mais coletiva, uma função voltada, né? Uma função popular voltada para a cultura do povo, não é verdade? Enfim. Nos primeiros anos do século XX, havia no Rio, então capital brasileira, a ideia de que as epidemias brasileiras eram culpa do negro, recém-liberto com a abolição da escravatura, 1888, né? Para parte da elite intelectual da época, a eugenia seria uma forma de higiene social. Tanto que saneamento, higiene e eugenia estavam muito próximas e confundia-se dentro do projeto mais geral de progresso do país, conforme assinalou a pesquisadora Maria Eunice Maciel, professora do Departamento de Antropologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Médicos, engenheiros, jornalistas e muitos nomes considerados a elite intelectual da época no Brasil viram na eugenia a solução para o desenvolvimento do país. Nas décadas de 1920 e 30, o pensamento eugenista cooptou muitos nomes influentes, como Júlio de Mesquita, proprietário do jornal Estado de São Paulo, Oliveira Viana, jurista e sociólogo considerado imortal pela Academia Brasileira de Letras, o fundador da Faculdade de Medicina em São Paulo, Arnaldo Vieira de Carvalho, que dá nome à conhecida Avenida Doutor Arnaldo, no centro da capital paulista, né? E muitos outros. O processo de eugenia no Brasil teve seus pilares construídos graças à Constituição de 1934. No seu artigo 138, diz o seguinte: incumbe à União, aos estados e aos municípios, nos termos das leis respectivas, na linha B, estimular a educação eugênica.
Então, você tem aí a letra A, B, C, D, E, F, G. Na letra B, você tem bem claro, bem definido, estimular a educação eugênica, né? Eu trago para vocês também aqui a capa do Boletim da Eugenia, aqui com uma homenagem ao Francis Galton, que criou o termo eugenia, os bem-nascidos, né? Sobre o Renato Kell, algumas ideias que ele desenvolveu foi o seguinte: segregação de deficientes, e aí nós temos histórias, relatos de pessoas que nasciam com alguma deficiência e as famílias, aquelas que tinham dinheiro, colocavam em asilos próprios para isso, ou então eles eram segregados dentro da própria casa. Isso não é historinha, isso ocorreu, isso são fatos, né? Então, segregação de deficientes, esterilização dos anormais e criminosos, regulamentação do casamento com exame prenupcial obrigatório, educação eugênica obrigatória nas escolas, testes mentais em crianças de 8 a 14 anos. Aí você tem o teste do QI na década de 70, né? Porque, veja bem, tem algumas dessas coisas aqui, elas tiveram também o seu lado positivo. Por exemplo, o exame pré-nupcial, até hoje é feito o exame pré-nupcial, para poder a pessoa ter uma qualidade de vida, garantir uma qualidade de desenvolvimento fetal saudável, né? Então, são vitaminas que são passadas, os exames periódicos que são feitos, tanto para o homem quanto para a mulher, né? Antes do homem para a mulher, depois a mulher, né? Durante a gravidez, ela deve ser acompanhada, né? Para que ela possa ter uma boa gestação. Porém, quando a gente fala aqui, nesse período, sobre os exames pré-nupciais, para garantir uma pessoa perfeita, né? E excluir qualquer pessoa que nasce com alguma deficiência, com alguma coisa. Então tinha um outro propósito, um propósito que eu diria maligno, não é? Então, testes mentais em crianças de 8 a 14 anos, regulamentação de filhos ilegítimos e exames que assegurassem o divórcio, caso comprovado defeitos hereditários em uma família. Olha, gente, né? Porque, por exemplo, quem tem alguém com síndrome de Down na família, muitas vezes isso é hereditário, né? Então você casa com uma pessoa, mas essa pessoa pode, como várias doenças são hereditárias, né? Várias doenças, o câncer. Tanto quando você vai fazer um exame, alguma coisa assim, o médico pergunta: tem casos de câncer na família, tem casos neurológicos na família e outras doenças, porque elas são passadas realmente dentro dos genes, né? Nos anos 30, a esterilização disparou. Os surdos, cegos, epiléticos, débeis mentais e até pobres eram esterilizados, já que a pobreza tinha seu próprio diagnóstico médico, o pauperismo. Qualquer pessoa considerada um obstáculo para a sociedade estava em risco. A higiene racial. Em 1920, o prestigioso psiquiatra alemão Alfred Rosch e o jurista Karl Binding publicaram o livro A Permissão para Destruir a Vida Indigna, de enorme sucesso em sua época, onde defendiam a eutanásia ativa de alguns pacientes. A vida como um mero fenômeno biológico não merece respeito jurídico em si mesma,
pois pode ser atributo de uma criatura que não merece. Os médicos às vezes devem se comprometer com a ideia de tirar a vida de certos doentes mentais, que são seres humanos vazios no interesse de uma comunidade muito melhor. Pois é, gente. A gente se dá conta dessas verdades é difícil, mas a gente tem que saber, não é? A outra coisa eram os concursos, né? Concurso para os bebês, teve o concurso do bebê Johnson, né? Bebê branquinho, fortinho, gordinho, fofinho, né? A visibilidade das características de uma criança perfeita, mesmo que para a parcela da população, já que era a minoria que lia jornais, né? Fortalecia no meio social a ideia de pertencimento a esta nação. Assim, aqueles que não participavam do concurso por não atenderem aos requisitos entendiam seu lugar na sociedade, ou seja, sabiam ser cidadãos de segunda e de terceira classe, né? É importante destacar também o papel da imprensa, o papel da mídia. A mídia, ela apoiou o movimento eugenista no Brasil. Eu trago aqui para vocês um agradecimento a essa mídia no boletim de eugenia. Muitos jornais desta capital e dos estados tiveram a gentileza de noticiar o aparecimento do primeiro número do boletim em termos que muito nos lisonjearam. A imprensa compreendeu perfeitamente os nossos intuitos de propagar conhecimentos eugênicos, a fim de assim concorrer para o progresso físico, psíquico, mental e moral da nossa gente. Destacamos os seguintes jornais que vieram a ter em nossas mãos e cujas referências agradecemos: o Correio da Manhã, o Estado de São Paulo, o Globo, a Noite, Brasil Médico, Diário de Minas, Minas Gerais e Diários Nacionais. Alguns estão aí até hoje, né? Agora vamos falar da tese de branqueamento. Está dentro desse conceito aí que nós estamos tratando, dessas teorias raciais, né? Nós temos aqui o João Batista de Lacerda, que era médico e cientista, né? Foi diretor do Museu Nacional entre 1895 e 1915 e foi representante do Brasil no Congresso Universal das Raças em Londres em 1911. A defesa do branqueamento ou do embranquecimento tinha como ponto de partida o fato de que, dada a realidade do processo de miscigenação na história brasileira, os descendentes de negros passariam a ficar progressivamente mais brancos a cada nova prole gerada. O antropólogo e médico carioca João Batista de Lacerda foi um dos principais expoentes da tese do embranquecimento entre os brasileiros, tendo participado do Congresso Universal das Raças. Um conceito também que é importante vocês entenderem, tá? É a linha de cor. A cor da pele é um marcador essencialista nas nossas sociedades desiguais e discriminadoras, e como fenômeno político pode ser utilizado com diferentes orientações políticas e até como forma de compensação histórica. Em 1903, o grande intelectual negro norte-americano, Du Bois, escreveu profeticamente que o problema do século XX seria the color line, a linha da cor, a linha da divisão racial pela cor. Assim foi e assim parece continuar a ser já bem dentro do século XXI. Em meados do século passado, Frantz Fanon mostrava eloquentemente como o racismo atuava por via de uma fratura dialética entre o corpo e o mundo, entre o esquema corporal e o esquema racial epidérmico. O fenótipo epidérmico seria trivial se não existisse o racismo fenotípico.
A lógica racial e colorista tanto é usada para excluir os outros, como para unir o nós. Reside aí um dos fios com que se tece a extrema-direita do nosso tempo. Linha de cor é uma expressão utilizada para simbolicamente estabelecer divisões entre grupos étnicos em sociedades em que a cor da pele é determinante no estabelecimento do estatuto humano, social e político dos indivíduos. A linha da cor estabelece divisões na sociedade e afeta a forma como os indivíduos têm acesso à educação, ao emprego, à habitação, à saúde, para além de lhes estabelecer em termos sociais e humanos limitações reais, como a possibilidade de uma menor mobilidade social e um menor acesso aos seus direitos fundamentais. Quase todos os países multirraciais têm distinções formais, mais ou menos segregacionistas, relativas à cor da pele, normalmente classificações de um lado negro, não branco ou de cor. Na democracia dos Estados Unidos, por exemplo, a ascendência africana dos indivíduos foi ao longo dos tempos classificada como preto, negro, de cor e hoje em dia afro-americano. Entendeu? A lógica racial está no cerne da busca pela identidade nacional na fundação do Estado republicano. Ela garante a superioridade da raça branca sobre a negra e a indígena, além de condenar a infertilidade e a inferioridade intelectual aos mestiços. A lógica racial instaura princípios norteadores para políticas públicas, normas de comportamento religioso, familiar, de trabalho e educação no Brasil. São preceitos que indicam a necessidade do Brasil buscar soluções para sua mestiçagem ou correr o risco de se extinguir. Tudo tem, toda ação tem ação, toda ação tem consequência, né? E nós vamos ver um pouquinho das consequências de toda essa política, né? A doutrina da superioridade branca legitimou a exploração política e econômica imperialista nos continentes africanos e asiáticos nos séculos XIX e XX até a década de 1960, período marcado pela descolonização da África e Ásia e fator responsável pela atual miséria e fome existentes em diversos países africanos. E você veja aqui algumas fotos, né, para ilustrar até o símbolo. Teóricos como Arthur de Gobineau, Oliveira Viana e Nina Rodrigues participaram da construção das relações sociais, da visão de mundo, do olhar o outro a partir do conceito de superioridade racial. Então, quando a gente olha para uma pessoa, né, a forma como você olha para essa pessoa, o tom de voz denota como você a vê, como você a considera, né? Eles contribuíram para a produção de verdades que, de forma direta ou indireta, definiram hierarquias sociais, códigos legais, políticas públicas, estabelecimentos de ensino, instituições como prisões, manicômios e hospitais endereçadas a um grupo específico da sociedade, como já vimos, né? O perfil dessas pessoas que foram alvo da política eugenista. Dão-se então em uma tessitura de poder e verdade formas subjetivas que vigoraram em um determinado período histórico, mas cujos efeitos ainda são sentidos. O racismo estrutural. E o que Gessé muito bem coloca como o racismo multidimensional, que é um conceito mais amplo. E quando eu falo do olhar sobre o outro, né, gente, isso vem desde a escravidão, né?
desde que, durante quase 400 anos, a pessoa negra foi considerada como peça de engrenagem num sistema de produção econômico, né? Então, eu trouxe para vocês aqui duas notícias dos jornais, 2 anúncios. Olha só, veja. Vende-se uma mulata de 38 anos com um filho de 3 anos, de cor clara, e compra-se um negrinho de 10 a 12 anos para tratar a Rua Quitanda, número 20. Outro anúncio é sobre o escravo fugido. Sebastião do Rosário, crioulo, com ferro no pescoço e na perna esquerda um macho com uma ferida na cancila direita, pescoço delgado, alto e cara redonda. Os apreendedores levem-no à rua do Rangel, número 12. Né? E trago também uma notícia sobre a diretora da escola que proibiu a apresentação de pesquisa sobre Umbanda. E aí ela foi denunciada por intolerância religiosa. Ora, quando a pessoa se coloca no cargo, em um cargo, ela tem que saber muito bem a sua função, né? Então, uma diretora, mesmo seja de escola particular ou pública, ela não pode dirigir, gerenciar uma instituição de formação a partir dos seus valores. Os valores que devem nortear toda a escola são os valores sociais, gerais, constitucionais. E uma delas é o respeito à diversidade religiosa, né? Então, a diretora de escola particular de Ananindeua foi gravada por alunos proibindo o trabalho sobre entidade de matriz africana. O Ministério Público do Estado do Pará protocolou na 3ª Vara Criminal de Ananindeua a denúncia contra a diretora do Centro de Educação Trindade, Ana Trindade, envolvida em caso de intolerância religiosa ocorrido em 2016 no bairro de Águas Brancas, segundo informações divulgadas nesta quarta-feira. Isso foi em agosto de 2017. Na ocasião, a diretora vetou a apresentação de um trabalho que falava sobre a Pombagira, uma entidade de religião de matriz africana. Uma outra consequência de toda essa política de não reconhecimento constitucional da pessoa, né? E aí a gente está falando da pessoa negra, né? É no trabalho. E quando você fala da esfera do trabalho, é uma coisa muito grave. Por quê? Nós vivemos dentro de um sistema capitalista. O trabalho, ele é fundamental para a sobrevivência. Então, quando há cerceamentos do acesso ao trabalho, do acesso à formação, isso é muito grave, não é? Então, aqui eu trago para vocês também de 2017, uma notícia da Agência Brasil, né? As dificuldades que negros enfrentam no trabalho, dificuldades que negros enfrentam no trabalho. Eles sofrem 3 tipos de discriminação no mercado de trabalho: ocupacional, salarial e pela imagem. Diz Kleber Santos Vieira, membro da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros. Os negros enfrentam dificuldades na progressão de carreira, na igualdade de salários e são os mais vulneráveis ao assédio moral no ambiente de trabalho, apesar da proteção constitucional contra o racismo e a discriminação. Segundo a coordenadora da Cor de Igualdade do MPT, a procuradora do trabalho Valdirene Silva de Assis, por causa do preconceito, os negros têm também dificuldade de ocupar cargos de maior exposição,
como relações públicas, caixa, bancário, secretários, recepcionistas, né? Então, vocês vejam aqui, a estatística, ela é importante, ela pode ser manipulada, mas ela tem a sua importância para dar visibilidade maior a essas situações. Aqui nós vamos ver aqui, olha, nos cargos gerenciais, 68,6% é ocupada por brancos e somente 29,9% é ocupado por pessoas negras. Eu trago também para vocês aqui a comparação de renda e ensino. Por dentro dos 48 milhões de jovens de 15 a 29 anos, quem nem estuda nem trabalha. Jovens nem. Tem, entre homens brancos, são 11,5%. E entre homens pretos, 26%. Sempre você vai ver uma disparidade, né? Entre as mulheres brancas, 18%. Entre as mulheres negras, 43%. Né? Sobre a formação da juventude, dos 23,7 milhões de jovens entre 15 e 29 anos que não estudam e nem concluíram o ensino superior, nós temos 15,6 milhões de jovens negros contra apenas, né? Contra 7,9 milhões de brancos. Quase a metade, né? A mais. No rendimento médio por hora, pretos e pardos sem instrução fundamental ganha R$ 6,8. Quem tem ensino fundamental são R$ 7,8. Quem tem ensino médio, isso os negros, quem tem ensino médio ganha R$ 9,8 e o ensino superior R$ 23,5 por hora. Para os brancos, eu já vou falar só do ensino médio e superior. No ensino médio, o branco ganha R$ 12,4 por hora contra os R$ 9,8 da pessoa negra. E no ensino superior, nós temos R$ 33,9 que o branco ganha por hora contra os R$ 23,5. Agora, isso na instituição particular, tá? Porque aí nós entramos, aí são lives que eu faço também sobre a questão do funcionalismo público, da instituição pública, né? Porque a instituição pública, o serviço público é de todos. Não vamos entrar aqui na questão do mérito, que é outro debate, dos maus servidores, dos maus profissionais, né? Dos maus gestores, mas o concurso público garante a igualdade. Então, nós não temos professoras, nós não temos enfermeiras brancas e negras ganhando salários diferenciados, todas ganham o mesmo salário. Isso é muito importante marcar, é muito importante, sabe? Outros dados para vocês verem a importância do estudo, a importância do conhecimento. Olha só, a diferença aqui são dados de 2018, a diferença na taxa de analfabetismo. Olha, nós temos aqui em quadrinhos, né? Você veja que são 4 brancos para 2, 4, 6, 8, 9 negros. A proporção de taxa de analfabetismo. Muito mais pessoas negras desescolarizadas do que brancas. E isso significa o quê, gente? Isso significa a dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, a qualidade
de vida, a mobilidade social, né? Nos cargos de chefia é pior, como nós já vimos na estatística acima, né? Um negro na chefia para 2, 4, 6, 7 brancos. Então você encontra muito mais pessoas, é só você observar no seu dia a dia, nos lugares que você anda, a cor do gerente, a cor do chefe, né? Você vai ver muito mais pessoas brancas do que negras, né? Isso se reflete no salário, não é? Então você veja aqui, olha, a pessoa negra ganha 2,8, a pessoa negra ganha 1,8 mil, já a pessoa branca 2,8 mil reais, né? A diferença. E também não podíamos deixar de falar da questão da Covid, né? Por que o número de pessoas negras elas são maiores em mortes, né, e contaminação em mortes do que brancos? Porque a maioria da pessoa negra ela está, né, na base da economia, ela faz parte do proletariado, né, e ela é pressionada a ir para a rua, ela é pressionada ao trabalho o tempo inteiro. Né? É essa população que esteve submetida ao kit Covid, né? Um kit que não salva, nunca salvou, né? Mas foi levada a imaginar que aqueles remédios, até para verme, a deixariam imune, então ela poderia ir para a rua, né? Já estamos acabando. Essa parte ficou um pouquinho maior, mas não tinha como, né? Mesmo assim, eu dividir em duas, mas mesmo assim a gente está só na superfície, né? Enfim, eu falando mais do racismo estrutural, ele é um termo usado para se referir à naturalização de ações, hábitos, situações, falas e pensamentos que já fazem parte do cotidiano de um povo e que promovem direta ou indiretamente a segregação, negação de direitos e o preconceito racial. Se refere ao fato de existirem sociedades estruturadas com base na discriminação, privilegiando a raça branca. É importante também a gente assinalar que o pobre branco também é discriminado, né? Nossa sociedade ela foi infelizmente formada em cima de todo tipo de discriminação. Agora, por que nós nos atemos mais à pessoa negra? Porque foram quase 400 anos de escravidão, né? De acesso total a direitos. E isso, claro, reverbera nas estatísticas. Então, a gente tem que chamar atenção disso, mas não podemos também desconsiderar a situação das pessoas brancas pobres, né? A pobreza, ela também foi a base da discriminação, o pauperismo, né? Como vimos anteriormente, né? O racismo estrutural é evidente no Brasil, onde mais de 50% da população é negra, mas poucos negros participam do poder político, tem pouca representação, né? O poder político e econômico, tá? Já aqui nas últimas estatísticas, eu trago outra para vocês, né? Mostrando aqui o mercado de trabalho, a distribuição de renda, a representação política. Então, por exemplo, a representação política, que eu ainda não tinha falado, né? Então, também dados de 2018. Nós temos aqui, de deputados federais, 24,4% de deputados negros contra 75,6% de deputados brancos, né? Negro, branco, mulheres e homens, né? A taxa de analfabetismo já vimos, também mercado de trabalho,
e a violência, né? A violência. A taxa de homicídios por 100 mil jovens, dados de 2017, nós temos aqui, num total de 34 homicídios de pessoa branca, né? Homens, 63,5, contra 185 pessoas negras, né? E mulheres também, a proporção é o dobro, né? São 5,2% de mulheres contra 10% de pessoas negras. Então a proporção é sempre muito grande. A desigualdade é muito grande, né? Eu também cito aqui para vocês tomarem conhecimento, que eu já coloquei, sobre o G.C. Souza, né, em seu livro Como o Racismo Criou o Brasil. Ele aponta para a insuficiência do termo estrutural para explicar o racismo, apesar de estar na base do cotidiano social, na estrutura social, né? Está na estrutura, né? Está ali. A estrutura que há tudo aquilo que fundamenta, tudo aquilo que sustenta, né, alguma coisa, a nossa espinha dorsal, que sustenta o nosso corpo, né? O racismo, infelizmente, tem sustentado as relações sociais no Brasil, né? Diz G.C. Souza que é a necessidade de reconhecimento social que explica o racismo multidimensional e racial, e que é fundamental compreender o racismo e não apenas mostrar que existe. Eu mostrei, né? Mas eu procurei também mostrar para levar vocês a compreenderem o processo que levou e que leva à existência dessa desigualdade, dessa discriminação racial, né? Isso é muito importante. Então você tem a estatística que mostra a existência desse racismo, né? Mas é preciso que você compreenda também o processo, como é que esse racismo ele foi sendo gestado, para que a gente possa começar a desatar esses nós. A partir de quê? De informação, de conhecimento e de ações, do olhar o outro, né? E de como a gente se coloca em relação ao outro, né? Então, por exemplo, professores, médicos, enfermeiros, inspetores, eu vou falar aqui só de escola e saúde, mas principalmente da escola. Quando o professor deixa de fazer o seu papel junto a seu aluno negro, ele está alimentando essa política de subalternização, de inferiorização, essa política eugenista, né? Essa política para manter esse jovem na base econômica da sociedade, manter essa estrutura discriminatória. Então, é nas ações que a gente vai mudar isso, né? É com ética, é com responsabilidade, é com compromisso, o compromisso ético com o aluno e o próprio aluno também e suas famílias, né? Maior responsabilidade com o seu estudo, com a sua formação, com o seu filho na escola. É só assim que a gente vai mudar isso, né? Acabar com esse racismo. Não tem outra. É simples assim, né? E aí, claro, são movimentos internos e movimentos organizados da sociedade civil. E eu trago aqui algumas fotos, né, para vocês verem, para a gente terminar aqui o nosso trabalho, esse bloco sobre teorias raciais, né? Então, ó, vidas negras importam, contra o genocídio do povo preto, né? O coronavírus e o racismo estrutural, são uma live, né, que foi feita. E aqui o lançamento do livro Racismo Estrutural, com o Silvio Luiz de Almeida.
E tem muitos outros, o livro do G.C. Souza e tantos outros. É só vocês procurarem que vocês vão achar, né? Então, é isso aí. Eu termino aqui e volto a dizer: somente com a ação responsável, ética, comprometida uns com os outros é que a gente vai mudar isso. Por enquanto, nós continuamos com os mesmos problemas, com os velhos problemas de 500 anos. Né? 500 anos de Brasil, a gente ainda está falando sobre isso. Tem que parar, né? Tem que mudar isso, tá bom? Até a próxima, aguarde, está terminando a série. Eu espero que ela contribua para você entender a importância da sociologia, a importância do estudo e do conhecimento. Até lá, um abraço.